21 mil pessoas no Brasil foram encontradas em situação de trabalho escravo nos últimos 10 anos. A construção civil é um dos setores recordistas. A construtora MRV, a maior beneficiada do programa Minha Casa Minha Vida, já foi alvo de ações do Ministério Público do Trabalho. A associação, que foi presidida pelo empresário Rubens Menin, dono da MRV, liderou uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a divulgação do cadastro de empresas que mantêm trabalhadores em condições análogas ao do trabalho escravo. Escravidão em pleno século XXI. Situações degradantes, jornadas exaustivas, falta de direitos e de pagamento ou pagamento em troca de dívidas. O número de casos de trabalho escravo no Brasil aumentou 169% no ano passado. Foram encontradas 1.745 pessoas nesta situação. Neste ano, já foram registrados 424 casos. A construção civil é um dos setores na qual mais são registrados casos de trabalho escravo. Recentemente também há trabalho escravo em âmbito urbano e outras atividades econômicas, e alguns grupos econômicos passaram a figurar na lista suja do trabalho escravo, como, por exemplo, incorporadoras, como construtoras, vinculadas à atividade da construção civil. Até as obras do programa Minha Casa Minha Vida registraram inúmeros casos de trabalho escravo. A construtora MRV, do empresário Rubens Menin, maior beneficiária do programa, já teve casos registrados de trabalho escravo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Paraná. Em Americana, no interior de São Paulo, 63 trabalhadores em situação degradante, análoga à de escravos, foram resgatados de uma obra da MRV. Essas imagens da fiscalização mostram a situação precária do alojamento. A situação foi encontrada na construção de um condomínio que recebia verbas federais do programa Minha Casa Minha Vida. Os trabalhadores eram migrantes de Alagoas, Bahia e Maranhão. A MRV foi condenada a pagar multa de 4 milhões de reais. Esse especialista explica que o trabalho escravo também é encontrado próximo aos grandes centros. Infelizmente, nós temos situações como essa em grandes centros, né? Você tem aqui tecelagens aqui, com bolivianos ou até estrangeiros trabalhando, ou até próprios brasileiros trabalhando, isso é muito comum. Infelizmente, e esses casos devem ser tratados com rigor, até porque estamos falando de um trabalho digno, de uma situação de trabalhadores expostos a uma situação inadequada de trabalho. A lista das empresas flagradas com trabalho escravo ficou sem ser publicada por 3 anos, por causa de uma ação no Supremo Tribunal Federal, liderada pelo dono da MRV, Rubens Menin. Ele representava a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias para impedir a publicação da relação. A construtora de Menin havia figurado na lista por 2 anos. A lista tornava pública a relação das empresas flagradas explorando mão de obra escrava. Uma dessas medidas, dentre várias outras importantes, mas uma extremamente relevante, é exatamente a lista suja do trabalho escravo, que é um cadastro de empregadores que torna público quem são aqueles empregadores que exploram o trabalho escravo contemporâneo. Rubens Menin já havia conseguido no Superior Tribunal de Justiça uma ordem para retirar a construtora MRV da lista do trabalho escravo. A ação que o empresário liderou no Supremo, que censurou a lista do trabalho escravo, durou até 2017, quando o Ministério Público do Trabalho conseguiu uma decisão judicial para que a relação voltasse a ser publicada. Procurada pelo Jornal da Record, a construtora MRV não se manifestou sobre o conteúdo da reportagem.